Gente, sabão talhado nunca mais. Nunca mais você vai perder ingrediente sempre quando acontecer isso com o seu sabão. Hoje você vai aprender a transformar isso nisso aqui. Então, se você quer aprender a consertar qualquer sabão, já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas novidades. E de quebra você vai aprender a fazer esse sabão maravilhoso de capim-limão para lavar sua roupa, quintal, banheiro, fica maravilhoso. Então vamos para o vídeo de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, como de praxe, vamos começar com a soda cáustica, sempre diluindo ela, tá? A tabela que eu deixei na última receita vai continuar aqui embaixo na descrição, com todas as porcentagens de soda cáustica, com quantidade certa, tudo, tá bom, gente? Pode aqui na descrição que você vai tirar sua dúvida da quantidade de soda. Mas uma dúvida que todo mundo me pergunta, Bernardo, quantas colheres você usa na sua receita? Coloquei minha balança aqui e vou mostrar para vocês. Estou usando nessa receita 350 gramas de soda cáustica em escamas. Vou diluir ela em 350 ml de água, tá? Então, para quem queria saber quanto que dá de colheres 350 gramas, dá 14 colheres, beleza? Coloquei aqui certinho na balança para vocês não se perderem. Geralmente, cada colher de sopa tem de 20 a 25 gramas, tá? Então, você vai fazendo as contas aí. Já coloquei toda a soda cáustica, agora eu vou colocar 350 ml de água, tá? Em temperatura ambiente. Não coloque água fervendo porque vai subir muito vapor, porque a soda cáustica ela já ferve a água na hora, beleza? Vou dar uma misturada até não conseguir mais sentir os gruminhos da soda cáustica e vou deixar ela separada para dar uma esfriada e voltar a ficar transparente. Enquanto isso, nós vamos começar nossa receita, tá? Enquanto ela está esfriando um pouco, não precisa estar super fria. Ela ficando transparente já está ótima para colocar na receita. Já reservei minha soda cáustica aqui do lado. Vou adicionar agora 600 ml de álcool 70%. Se você quiser utilizar acima dessa porcentagem, pode. Se quiser utilizar etanol, pode também. Só não use abaixo de 70%. Agora eu vou utilizar 1 litro de óleo. O óleo que eu estou utilizando é novo. Eu, particularmente, prefiro usar óleo novo para sabão líquido. Por quê? O óleo novo é mais difícil de ficar com cheiro de ranço as roupas. Se você quiser utilizar o óleo usado, pode tranquilamente. Só não pode conter fritura animal nele. Porque se conter fritura animal, não vai funcionar. Beleza? Então, coloquei aqui 600 ml de óleo. Vou completar mais 400 ml para dar 1 litro. Vou misturar muito bem até o álcool e o óleo ficar esbranquiçado. Quando ficar esbranquiçado, aí sim nós vamos adicionar a soda cáustica nele. Já adicionei aqui o restante do óleo, cortei o vídeo para não ficar chato, para a gente fazer rapidinho essa receita. Estou misturando. Muita gente pergunta, Bernardo, qual a quantidade de tempo que eu tenho que ficar misturando para eu colocar soda? Gente, não é tempo, é o olhar. Você tem que aprender a fazer sabão no olhar, sem tempo, sem nada, porque pode acontecer de tudo. Você tem que saber o que está acontecendo aí na sua receita. Ó, ficou esbranquiçado, é nessa hora. Pode demorar 1 minuto, pode demorar 2, pode demorar 10 segundos. Ficou esbranquiçado, você já pode partir para a próxima etapa da receita. Vocês viram que eu nem cortei a receita agora. Demorou segundos para ficar esbranquiçado. Agora eu vou utilizar a soda cáustica. Vou colocar aos poucos e ir misturando, tá? Sempre assim, aos poucos e ir misturando. Você vai ver que ela vai mudar de cor, vai ficar transparente, daqui a pouco ela vai dar uma escurecida e assim vai, até pegar o ponto de vela. Mas hoje vai ser diferente. Vou talhar esse sabão de propósito para vocês verem como conserta, tá? Vou falar o modo certo. Você vai misturar isso aí, vai pegar o ponto de vela e depois o ponto de traço. O que é o ponto de traço? O ponto de traço é uma pasta bem branquinha. Essa pasta bem branquinha, você vai pegar ela, depois que ela estiver bem branca, vai adicionar 1 litro ou 2 litros de água fervendo. A quantidade não importa. O importante é você derreter
a pasta novamente. Depois disso, você vai colocar água em temperatura ambiente até chegar na textura que você quer. Não tem mistério. Mas como eu vou ensinar hoje a consertar qualquer sabão, que muita gente aqui fala, às vezes por um erro bobo, alguma coisa assim que a pessoa não se atenta, o sabão talha. Então, para você não perder mais ingrediente, você vai aprender a consertar o sabão quando talhar, tá? Vou ensinar duas formas. O plano A, se o plano A não der certo, a gente vai para o plano B. Para o nosso sabão talhar, eu deixei ele no ponto de vela mesmo, tá, gente? Com a nata em cima e vou adicionar água fria. Fiz errado. Qual seria o certo? Mesmo que eu quisesse fazer no ponto de vela para eu não correr o risco de talhar, eu deveria ter colocado água quente aí, porque ele não ia talhar. Mas como eu quero talhar ele para mostrar, porque tem muita gente que faz isso, não se atenta num detalhe e acaba dando errado e jogando ingrediente fora, porque acha que não tem conserto. Ó, coloquei aqui 1,5 litro de água gelada. Talhou. Tá vendo? Deu uma talhada. Nessa hora aí, muita gente já ia pegar o sabão e jogar fora. Ia perder álcool, ia perder óleo e ainda ia ficar chateado e vir aqui nos comentários e me arrasando. Outro modo também que o sabão talha é quando ele está no ponto de traço. Você coloca água fervendo, você derrete o ponto de traço, tá? Ficou aquele sabão, né, derretido. Daqui a pouco você pega e bota 5 litros, 6 litros de água de uma vez só. Vai talhar, gente. Água é aos poucos, em temperatura ambiente, para ir se misturando até ele chegar na temperatura ambiente, aí não talha mais. Quando você for colocar qualquer água de quente para fria, baixando a temperatura do sabão, é sempre aos poucos, senão vai talhar, tá? Tanto ele em traço quanto ele em vela, beleza? Ó, coloquei mais 1,5 litro de água só para dar uma talhada mais ainda. E olha isso, tá talhado, tá parecendo leite. Quando talha, aquela nata em cima bem grossa. Olha o que eu tô falando, ó, vocês estão vendo? Ó, tô levantando a colher, tá tudo talhado. O que vocês vão fazer? O plano A, que eu sempre faço, é colocar mais álcool. Mas não é a quantidade livre demanda não, tá, gente? O álcool geralmente resolve, mas também às vezes não resolve, mas ele vai ajudar de qualquer jeito. Vou adicionar mais álcool na nossa mistura, tá? O álcool na receita eu já tinha colocado 600 ml, então nessa garrafa aí que eu tinha aberto tem mais 400 ml. Vou colocar aos poucos. Você não pode passar a quantidade de óleo. Se você usou 1 litro de óleo, você não pode passar de 1 litro de álcool para consertar sua receita, porque se você passar disso, vai dar errado, tá? Para consertar o sabão. Vou colocar aqui o álcool, acabei colocando a garrafa toda 1 litro, tá, de álcool e não resolveu. A única coisa que aconteceu foi que ele tentou o álcool, fez um efeito de tentar diluir o que ficou em cima da nata. Ela ficou transparente. A nata de branca, ela ficou transparente, tá? Geralmente álcool resolve, mas como nessa receita não resolveu, o que nós vamos fazer? Já vou pular para a parte que já abriu, tá? E essa nata já ficou mais transparente e vocês vão ver como é que vai ficar. Gente, fiquei 10 minutos misturando, tá? Olha a diferença. Ficou mais amarelada a nata, tá? Ficou transparente. Já tá querendo dissolver. Mas eu fiquei uns 10 minutos, 15 minutos misturando e não dissolveu. Então, vamos para o plano B. O plano B é simples. Vou adicionar 2 litros de água fervendo, tá? Adicione assim aos poucos, vai misturando e vocês vão ver que já vai dissolver. Ah, Bernardo, por que você não começa com água quente então? Gente, eu começo pelo álcool porque, geralmente, primeiro, que geralmente o álcool resolve. E outra, se ele não resolver, ele ajuda ainda a dissolver, porque vocês viram a diferença de antes do álcool, que estava branco a nata, e depois do álcool estava transparente. O álcool ajudou a dar uma dissolvida nela. E por último, para derreter de vez, eu coloquei água fervendo, já que o álcool não adiantou totalmente. Agora, olha isso. Coloquei esses 2 litros de água fervendo, estou misturando. Pronto, o sabão já está derretendo. E já consertamos o nosso sabão. Então, se o seu sabão talhar, qualquer que for a receita minha ou de outro canal, faça isso, gente. Você consegue consertar um sabão talhado. Não precisa jogar fora e perder dinheiro, tá? Ó, já misturei, já está tudo derretido praticamente.
Agora vamos seguir a receita. Vou continuar colocando água em temperatura ambiente aos poucos até chegar na textura que eu quero. Agora já derreti o meu sabão, tá? Já voltou ao normal, agora vai dar super certo. Estou adicionando água aos poucos, de 1,5 litro a 1,5 litro. Se você tiver garrafa PET aí de 2 litros, vai colocando de 2 em 2 litros aos poucos para a temperatura ir diminuindo, para não talhar de novo, tá? E sempre misturando. Beleza? Já vou pular para outra parte, tá? Porque agora eu só vou adicionar água. No final eu falo o quanto de água eu coloquei. Água em temperatura ambiente. Se atentem nisso, tá bom, gente? Agora que eu já adicionei um pouco de água, vou colocar 100 ml de água sanitária. Gente, não adianta. Eu gosto de colocar água sanitária nos meus sabões, porque além de ajudar a tirar o ranço do cheiro de óleo, ele ainda clareia o sabão fica translúcido, tá? Fica aquele sabão bem transparente e ainda potencializa, né, na hora da limpeza, porque se for usar esse sabão para lavar roupa, nossa, vai ficar tudo clarinho. E outra dúvida que sempre me perguntam, Bernardo, água sanitária mancha a roupa? Não, gente, a quantidade de água sanitária que eu uso na receita não é o suficiente para manchar a roupa. Só vai servir como um alvejante, ele vai dar uma limpeza boa, mas não chega a manchar, beleza? Depois de misturar muito bem a água sanitária, agora eu vou adicionar o corante. Vou colocar o corante verde, tá? Esse corante eu estou utilizando o em pó para sabão. Se você quiser utilizar o alimentício, pode. O único problema é que com a água sanitária ela vai dar uma mudada de cor no seu corante. Pode ser que você até queira utilizar um pouco mais porque ele vai perder um pouco da cor. Já o corante para sabão não tem problema, ele não vai mudar de cor. Estou misturando muito bem aqui para ficar um verde bem bonito. E agora nós vamos utilizar a essência. Essa essência que eu estou utilizando é de capim-limão, tá? Bernardo, onde que eu encontro essas essências? Shopee, Mercado Livre ou até mesmo em sua cidade, em casas de essência. Distribuidor de produtos químicos também, é só você colocar no Google que o mais próximo de você vai aparecer, tá? É aí que você encontra. Vou colocar 5 tampinhas dessa essência para ficar bem cheiroso o nosso sabão. Mas também essa essência é opcional. Se você quiser substituir por desinfetante, pode colocar. Se você quiser substituir por sabão de mercado com cheiro para botar cheiro no seu sabão, pode, tá? Ou se você quiser colocar outra essência, também pode. E a quantidade também é a gosto de vocês. Atenção, se vocês forem colocar amaciante, cuidado na quantidade, porque pode acabar separando o seu sabão, tá? Porque amaciante em grande quantidade separa o sabão. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar ele descansar um pouco aí, dar uma esfriada, porque a gente colocou água quente, para eu ver como é que vai ficar a textura dele. Olha, gente, depois de algumas horinhas, tá? Não sei porque tá piscando a luz, mas deixa, eu nem reparei na hora. Vou colocar mais água, porque ele deu uma engrossada. Essa espuma aí é mole de tirar, tá? Daqui a pouco a gente vai tirar. Com álcool, só borrifando álcool por cima que vai sair. Mas enquanto isso, vamos chegar à textura certa do nosso sabão. Vou misturando e colocando água. Não se preocupem que no final aqui do vídeo eu vou falar quanto de água eu usei e na descrição também vou deixar todos os ingredientes. Então, gente, vamos pular logo para a parte do outro ingrediente, beleza? Ó, aqui eu diluí 3 colheres de sopa de barilha leve, tá? Dentro de uma garrafa dessa de 1,5 litro que eu estou utilizando. Então, quando você for fazer, você pega 3 colheres de sopa de barilha leve ou bicarbonato ou sal, dilui em uma dessas garrafas e adiciona no seu sabão, beleza? E misture muito bem, tá? Porque vai ajudar a dar aquela engrossada e vai potencializar ainda mais o seu sabão. Agora, por último, vou adicionar 100 ml de Lauril, tá, gente? Se você não tiver Lauril ou não encontrar em lugar nenhum, pode colocar uma garrafinha de detergente de 500 ml, tá? Pode ser do neutro ou qualquer um que você queira. Pode ser do mais baratinho. O Lauril serve para dar mais espuma no sabão, tá? Ainda mais se você for colocar na máquina a roupa e vai subir aquela espuma que vocês tanto gostam. Agora eu vou deixar esse sabão descansando, tá? Vou borrifar álcool por cima dele todo para tirar a espuma, tá? A espuma não vai sair de imediato porque subiu muita espuma.
Vou colocar bastante álcool por cima borrifando e vou deixar ele aí, descansando por algumas horas. Após 3 horas, tá? Eu saí, fui na rua, agora eu voltei e ele tá assim. Se precisar borrifar mais álcool, pode borrifar, tá? Para tirar a espuma. E ele fica assim, maravilhoso, tá vendo, gente? E amanhã ele vai dar uma engrossada ainda e se precisar vocês coloquem mais água, até chegar na textura que vocês querem. E esse é o resultado do nosso sabão, viu? Translúcido, verde, não tem nada talhado. Vocês aprenderam a consertar o sabão. E o cheiro desse sabão, gente, fica maravilhoso. Atenção, gente, todo sabão feito com soda cáustica tem que ter o tempo de cura, tá? De 20 a 30 dias, para o pH dele baixar um pouco e você conseguir utilizar. Mas se for para lavar quintal, lavar banheiro, eu uso assim mesmo, porque eu acho até melhor que ele dá uma limpada boa. Mas se você for fazer para lavar roupa ou lavar louça, eu não recomendo, porque vai ressecar sua mão e pode também estragar suas roupas. Então espera o tempo de cura, tá? Sempre repito isso nos meus vídeos, porque sempre tem gente nova aqui no canal. Agora vamos fazer o teste de espuma. Aqui eu tenho recipiente com água, não tem nada, tá? Só tem água nesse recipiente. Vou pegar um pouco do nosso sabão que a gente acabou de fazer, vou colocar aqui nessa água e vou bater com a mão e vocês vão ver como faz espuma. E a quantidade de água em temperatura ambiente que eu utilizei nessa receita foram 15 litros. 15 de temperatura ambiente e 2 fervendo. E os outros ingredientes no total dá 20 litros de sabão, tá, gente? No outro dia, quando acabar de fazer o sabão de vocês e descansar mesmo, vai engrossar mais e você vai colocar mais água. Então vai render mais que 20 litros. Vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário o link para ser membro do canal, que agora nós estamos com um grupo de WhatsApp para falar diretamente comigo, tirar suas dúvidas, trocar receitas, tá, gente? Clica aqui na descrição ou no primeiro comentário que eu vou deixar o link. Se você gostou dessa receita, curta, comente, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vou ficando por aqui, um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!